ontem foram divulgadas duas novas pesquisas de intenção de votos para a presidência da República. De acordo com o levantamento da Brasmarket, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, está na frente da corrida presidencial. De acordo com a pesquisa estimulada, Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece em seguida com 30,5%. Ciro Gomes, do PDT. Vamos lá, temos a pesquisa novamente para a gente mostrar, Demetrios? Vamos lá, está aqui. Olha, essa pesquisa é estimulada novamente quando o entrevistador apresenta ali o nome dos candidatos. E aí, obviamente, o eleitor responde entre um daqueles nomes. Está aqui. A pesquisa Brasmarket, divulgada ontem, nós demos ênfase aqui. 43,5% presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, 30,5% para Lula, 7,6% para Ciro Gomes, 4,6% para Simone Tebet, Soraya Tronic do União com 0,8%, Felipe Dávila com 0,3%, ali o Padre Kelmon com 0,2%. Agora, se a gente mudar a pesquisa e olhar justamente a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem à noite, o resultado é completamente inverso. 45% para Lula, 33% para Jair Bolsonaro. Os demais candidatos têm, digamos, uma semelhança nos números. No caso aqui, Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 5% e Soraya Tronic com 2%. Bom, a pergunta que nós estamos fazendo para você lá da nossa enquete, se você acredita que as pesquisas estão conseguindo captar o que quer realmente o eleitor brasileiro. A gente está vendo que a maioria diz que não, 90,89% não percebem essa coerência entre o que eles imaginam que vai ser o resultado da eleição e o que tem mostrado as pesquisas. E olha que nós mostramos duas pesquisas divergentes aqui. Bom, vamos seguir agora porque nós temos os nossos convidados para a gente debater este assunto aqui no Prós e Contras. O senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, está conosco. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Uma boa tarde mais uma vez a vocês e toda a grande audiência da Jovem Pan. O cientista político Mário Sérgio Lepre. Mário Sérgio, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência. A deputada Adriana Ventura, do Novo Federal, aqui por São Paulo, deputada presencialmente hoje aqui no estúdio. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, Piotr. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, deputada, pela presença. Senadora, eu vou começar com o senhor. O senhor acha que realmente as pesquisas estão conseguindo captar o que quer e pensa o eleitor brasileiro? Eu mostrei só duas pesquisas aqui em que há uma divergência gigantesca. Numa pesquisa, um candidato vence a eleição, na outra é o outro candidato, com uma diferença gigantesca para o segundo colocado. Realmente, o próprio eleitor ele começa a compreender a contradição entre as pesquisas. Isso eu não acredito que elas sejam manipuladas de forma alguma. O que eu acredito é que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil e alguns fatores sobre a metodologia influem muito no resultado das pesquisas, a partir do número de entrevistados. Por exemplo, eu considero que uma pesquisa com uma margem aí de 1.000 a 2.000 entrevistados, ela carece aí de mais aprofundamento, porque estamos falando de 200 milhões de brasileiros em um país quase continental. Ao mesmo tempo, o universo, a metodologia, que faixa de renda, aonde foram entrevistados essas pessoas, em que capitais, aonde nessas capitais. E isso eu acredito, essa divergência que o eleitor está vendo, é evidente. O que significa que a pesquisa ela capta uma sensibilidade do eleitor. A gente pode imaginar que Lula e Bolsonaro disputam, como disputou o presidente Bolsonaro com seu adversário nas eleições passadas, uma disputa apertada, E isso pode refletir numa vitória de um ou de outro. É verdade que as imagens muitas vezes dizem mais do que as pesquisas, isso é um fato também. Bom, a gente vai falar então sobre as imagens daqui a pouco, senador. Obrigado por citar esse ponto. Deputada, por gentileza, deputada Adriana Ventura, na sua opinião, por que nós estamos tendo tanta divergência? E mesmo nas pesquisas que apontam, por exemplo, essa tendência de Lula liderar esse primeiro turno, há uma diferença gigantesca que vai... Olha, tem aqui o Paraná Pesquisas aponta uma vantagem para Lula de 3,1%. O IPEC de 15 pontos. É muita coisa. De 15 para 3, nós estamos falando de uma eleição que está na margem de erro e de uma eleição que está praticamente ganha do ponto de vista de quem está liderando. Olha, na minha visão, e para mim isso é muito claro, eu sou professora universitária, então eu sei a importância de pesquisa, de metodologia, mas a gente tem que entender também que isso, além de
refletir uma sensibilidade, como o senador Portinho traz, existe também a questão de ser um retrato do momento, né? Então a gente vê que diferentes institutos de pesquisa têm diferentes metodologias e muitas vezes isso é afetado por vários fatores. Eu acho que tem um grande fator também, além da questão do horário que é feita a pesquisa, se é feito presencial, se é feito por telefone, tudo isso muda. A maneira a ser estimulada, a ser espontânea também muda. E tem uma coisa também que a gente tem hoje com a polarização, que muitas pessoas têm o voto envergonhado, que a gente precisa falar disso também. Então, hoje, vendo essas pesquisas tão discrepantes, a gente tem que entender que é um retrato. Isso não quer dizer que vai ser o resultado da urna. E a gente viu isso nos últimos anos, nos últimos exemplos. A gente tem que acreditar na pesquisa, mas sendo um retrato daquela amostra. Mas isso não quer dizer, isso em pesquisa científica a gente sabe, que a amostra tem que ser representativa. E a gente não pode extrapolar para um resultado geral de uma eleição. Mário Sérgio, seja bem-vindo uma vez mais. Na sua opinião, o que está acontecendo? Nós vimos aí, por exemplo, a vontade das ruas, que citou o senador, que a gente viu no 7 de setembro, as pessoas se expondo. Tem o que eu chamo de a maioria silenciosa das urnas. A gente estava vendo até essa pesquisa da Brasmarket, divulgada ontem. E tem também o que a gente pode chamar agora, que a deputada fez menção, do voto envergonhado, ou que as pessoas não estão dizendo exatamente o que elas vão fazer. O voto é secreto, é no dia 2 que elas vão digitar o que elas realmente acreditam na urna eletrônica. Na sua opinião, Mário, o que está acontecendo? Olha, Piotr, alguma coisa errada quando você tem uma discrepância tão grande assim nas pesquisas, né? Ou seja, você tem a mesma situação, ou seja, temos que pesquisar a eleição presidencial brasileira. E aí você tem o mesmo tempo de análise, ou seja, mais ou menos agora em setembro que as pesquisas estão sendo realizadas. E aí você tem institutos que dão quase que vitória no primeiro turno para um, e em outra pesquisa é exatamente o adversário que poderia ter uma vitória já no primeiro turno, próximo disso, né, a tendência. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você não pode olhar para um dado e ter lá 20 pontos de diferença de um para o outro, e no outro instituto você ter o contrário, 20 pontos em relação ao adversário. Então tem alguma coisa errada aí, e aí a gente precisa começar a questionar, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando você tem registro no TSE, isso não significa que o TSE analise exatamente tudo aquilo. O TSE não está ali analisando como é que foi feita os microdados da pesquisa. Então é isso que a gente precisa começar a verificar. O fato de estar registrado no TSE significa que o TSE entendeu que aquele instituto pode fazer pesquisa e ele apresenta a metodologia. A metodologia você tem quantos por cento de homens, quantos por cento de mulher, quantos por cento com escolaridade tal, qual a religião, região. Então é isso que, segmentado aí pelo IBGE, é isso que o Instituto faz. Aí ele apresenta esse dado para o TSE, e o TSE aprova a pesquisa. Agora, outra questão é, de repente, você ir para o microdado. Como assim para o microdado? É você pegar um estado, por exemplo, como a Bahia, e pegar... como é que a gente vai fazer pesquisa na Bahia? Então você vai dividir o território e vai analisar os dados por regiões. Mas você vai pesquisar em todos os municípios? Não. Então, qual município você vai pesquisar? Veja, eu não estou dizendo que aí existe um viés, ou seja, uma má-fé. Mas é muito possível que você olhe para uma determinada região e busque os municípios que você vai fazer pesquisa. Você pode muito bem olhar para a região e lá naquela região tem município que, às vezes, na eleição de 2018, deu 80% dos votos do Bolsonaro e 20% para o Haddad. Perto desse município, municípios menores ali naquela região, pode ser o contrário. Então, como você vai escolher qual município que você vai pesquisar? Então, se você não fizer nenhum questionário nesse município grande que teve 80% dos votos do Bolsonaro em 2018, de uma certa forma você está enviesando a pesquisa. Então, esse dado é algo que a gente não tem, Piotr. Tá certo? A gente não tem esse dado e os institutos... Mário, se você... Eles não colocam isso lá no TSE, que a gente sabe. Oi, Piotr. Não, pois não, é que travou, mas pode concluir seu raciocínio, por gentileza. Alô? Oi. Agora sim, estamos lhe ouvindo. Pois não, Mário. Está ouvindo aí? Tá. Sim. Então, eu estava dizendo da análise dos microdados, Piotr. Então, existe a pesquisa, ela não capta essas questões regionais intensamente, né?
porque há regiões, na Bahia existe isso, por exemplo, tem região de Barreiras, em que alguns municípios lá, aqui em São Paulo mesmo, na região de Presidente Prudente, se você pesquisar a região e só for pesquisar no município de Presidente Prudente, pode ser que você encontre um dado pró-Bolsonaro. Mas se você pesquisar em municípios ali da região, que é da época do MST, tinha muito isso, né, o Pontal do Paranapanema. Se você pesquisar só nos municípios ali da região e não pesquisar em Prudente, você vai ter um dado totalmente diferente. Sim. Então, esse tipo de situação, eu não estou dizendo que é má fé, Piotr. Tá. Isso é algo que precisa ser muito claro, né? Sim, mas claro. Que você pode olhar para dados e caminhar numa direção ou outra, você consegue fazer isso, veja, Piotr, sem alterar a estatística. Sim. Por quê? Porque você está fazendo tantos questionários naquela região que representa tanto da população, representa tanto de eleitores de idade, eleitores de sexo, tá, né? Então você consegue fazer a análise, mas você pode... por isso desses dados tão discrepantes. Mário, deixa eu só pegar esse seu ponto para justamente a gente entender um pouco melhor. O Mário fez menção aí, por exemplo, o que pode ser chamado de metodologia e a escolha, claro, obviamente, das cidades que vão responder. A forma como cada instituto faz. E aí, sem fazer nenhuma menção de possibilidade de má-fé, porque isso, obviamente, é uma acusação grave e requer prova, o que a gente está dizendo é que a escolha pode ter algum outro viés e que necessariamente não consiga representar o que pensa realmente a maioria, que é o objetivo final de uma pesquisa. Senador, se eu juntar todos esses problemas que o Mário Sérgio apontou, o que disse a deputada agora em relação ao voto envergonhado, ou seja, o sujeito atende um telefone ou está ali pessoalmente respondendo uma pesquisa, tem alguém do lado dele, ele fala, bom, eu não quero ficar mal com essa pessoa, vou falar alguma coisa que eu acho que ela gosta e tudo mais. E se eu pegar esse seu ponto de vista de há pouco também, do que a gente viu nas ruas do 7 de setembro, bom, pesquisa no Brasil tem vida curta, então, né? Tem uma dificuldade gigantesca. Eu confesso que eu ouso a duvidar mais de pesquisas por telefone, né? Porque como é feita a pesquisa por telefone é um dado importante. E eu vou dar um exemplo meu que aconteceu com a minha esposa. Ligaram para ela, na hora que ela passou o perfil socioeconômico dela, a ligação caiu. Isso aconteceu. Aconteceu com a minha esposa isso. Então, eu confesso que pesquisa por telefone eu já não acho que seja talvez o melhor instrumento. Há uma outra questão que eu não vejo nas pesquisas, talvez até o nosso cientista político possa acrescentar algo a mais. O número de não voto nas últimas eleições, ele tem crescido absurdamente, né? Tem candidato que perde para o não voto, muitos, aliás. E a pesquisa não capta isso. Eu tenho visto em muitas pesquisas o voto em branco e nulo num percentual muito baixo que não corresponde aos históricos de não voto, porque ainda tem as abstenções e muitas vezes a pessoa pode responder uma pesquisa, mas não necessariamente ela vai na urna depositar o seu voto por uma série de razões, mas o histórico do não voto eu acho que precisa ser melhor depurado também nessas pesquisas. E para concluir, assim, como eu falo, é uma sensibilidade, eu concordo com o nosso cientista político, porque depende de alguns fatores de metodologia que geralmente não é má fé, é apenas a forma como ela está sendo feita, a velocidade do retrato, como disse a nossa deputada do momento. Pesquisa é cara, né? É muito caro fazer uma pesquisa, então por telefone é mais barato, 2.000, 1.600 entrevistados é mais barato, se pudesse ser 10.000, uma amostragem maior, enfim. Mas eu sofri isso, né? Um dia antes das eleições de 2018, a minha chapa, Harold de Oliveira, Carlos Portinho e Renata Guerra, nós tínhamos 9% um dia antes das eleições e vencemos as eleições com uma margem pequena, mas um dia antes tinham 5 candidatos ao Senado com percentuais à frente da nossa chapa, né? Então, como eu disse, é uma sensibilidade, muitas vezes ela erra, talvez não por má fé, mas por metodologia. Olha, o Poder 360, hoje, o Jornal Digital publica uma reportagem que mostra que, por exemplo, na disputa do governo do Estado do Rio de Janeiro, a diferença de Cláudio Castro, que lidera as pesquisas, para Marcelo Freixo, vai de 15 pontos a 4 pontos. 4 pontos é margem de erro. E quando você diz, obviamente, se as pesquisas têm capacidade de motivar as pessoas para irem votar ou não,
4 pontos é uma coisa, ou seja, quem está atrás pode dizer, dá para virar. 15 pontos é muito difícil, as pessoas podem desistir. Daí eu fico me perguntando qual o efeito que as pesquisas têm no desejo das pessoas de votar no dia da eleição. Porque elas podem dizer assim, meu voto não vai fazer diferença. E é um pensamento razoável. Dá para imaginar que alguém pensa dessa maneira. Deputada, eu preciso ouvi-la sobre isso, porque isso mexe, obviamente, no trabalho dos candidatos. Você faz um esforço gigantesco, eu suponho que o esforço seja muito grande para angariar votos, para convencer o eleitor, e a pesquisa mostra uma realidade que às vezes pode fazer muita gente desistir. Até porque, se você não for votar, a multa é baixíssima, não tem nenhum grande problema, ou seja, você resolve isso rapidamente depois na Justiça Eleitoral. Deputada, por favor. Então, eu acho que grande parte dos eleitores, inclusive, muitos migram para o voto útil por conta dessas distorções e dessas diferenças. Porque quando você olha o seu candidato ali e fala, nossa, olha, 15 pontos de diferença, ele pode resolver ou não ir votar, ou ele pode votar em outro. Então, aí a gente percebe que distorce duas coisas. Primeiro, a questão dos 2 turnos. Porque o primeiro turno, nessa votação que nós temos de 2 turnos, foi feita para quê? Para que, no primeiro turno, o eleitor exerça a sua convicção. Né? Então, esse é o grande ponto. A partir do momento que você tem uma pesquisa com 15 pontos de diferença, sem as devidas nuances, as devidas explicações e limitações, porque a gente falar de limitação de pesquisa e estudo, isso é muito comum na academia. Só que quando a gente vê uma pesquisa crua só os resultados, a gente não sabe quais são as limitações de estudo, que quando ligam de manhã só tem aposentado, empregada e a moça que trabalha em casa, não está aquela pessoa que justamente o senador Portinho trouxe. Então, isso realmente muda o comportamento. E tem uma outra coisa que eu acho importante falar aqui. Às vezes, a pessoa também falar de uma intenção de voto não quer dizer que é o que ela vai fazer. Não quer dizer nem que ela vai votar, talvez pelos 15 pontos percentuais que tem essa diferença. Ela fala, não adianta eu ir votar porque já está assim. Ou, muitas vezes, a pessoa vota por outro no primeiro turno, faz um voto útil por causa disso. Então, a gente vê como é perverso isso. Então, talvez um caminho para a gente discutir também, seja, em cada pesquisa tem que ter muito claro quais são as limitações dessa pesquisa, quais são as possíveis distorções e até que ponto a gente pode extrapolar. Porque isso está causando distorção, sim, no nosso sistema e nas eleições. O senador Portinho falou da eleição de 2018 e eu lembro muito bem, você falou do governador do Rio de Janeiro, o governador Zema dispensou o seu comitê antes da eleição do primeiro turno, falou muito obrigado, foi legal essa jornada, sim. Ele mesmo conta essa história, e no dia seguinte ele tinha ido para o segundo turno, mas ele não esperava, ele teve que reconvocar todo mundo para o comitê. Então a gente percebe como essas pesquisas induzem a erro, induzem comportamentos errados. Sem contar o comportamento do eleitor mineiro também, que é sempre surpreendente. Isso é verdade. Isso é um outro aspecto da nossa política, né? Isso é verdade. Mário Sérgio, vamos lá, porque a pesquisa não é para ajudar na discussão do processo eleitoral e sem que haja má fé, mas a gente está vendo aqui uma série de problemas que pode, na verdade, as pesquisas não estarem ajudando na discussão do processo eleitoral. Por que a gente está numa situação como essa? Isso é ruim porque, eu me lembro, o colega do senador Portinho, o senador Girão, Eduardo Girão, nos contou recentemente aqui no programa, que ele falou assim, que pelas pesquisas ele não estava eleito. Bom, ele está concluindo a primeira parte do mandato dele de senador pelo Ceará. Ou seja, nós temos vários casos. Aliás, o Senado por Minas Gerais também, Dilma Rousseff estava eleita pelas pesquisas, não foi eleita. Ou seja, e era uma ex-presidente, ou seja, tinha recall muito importante e tudo mais. Mário Sérgio, como é que a gente faz? Porque a pesquisa era para ajudar o debate e hoje ela traz mais dúvidas do que certezas. Eu diria que hoje realmente ela traz muita dúvida, Piotr. Você analisar essa discrepância tão grande de dados é algo que está desconfortável, eu vou ser sincero em dizer. Para quem analisa como cientista político, que fica olhando para as pesquisas, tentando analisar e ter ali algum tipo de feedback para poder, né, conseguir fazer uma análise de credibilidade, hoje está realmente extremamente difícil de fazer isso, né? A gente sabe que pesquisa é o momento, só que você tem pesquisas feitas no mesmo momento e os dados divulgados praticamente no mesmo dia e com discrepâncias muito grandes, ou seja, tem algum problema aí que a gente precisa ficar atento. Então, a gente já falou desse problema de metodologia. Tem outros problemas, porque mesmo pesquisa, quando você tem um entrevistador, o entrevistador, ele não que seja de má fé também, mas de uma certa forma, ele tem tendências políticas. E o entrevistador, ele vai ter que entrevistar, por exemplo, uma mulher de 45 anos a 50 anos, ele tem lá umas características que ele precisa preencher para entrevistar. Ele vai procurar aquela pessoa.
E veja, é algo que é particular dele. Ele vai olhar para uma mulher, vai olhar para outra, e quem ele vai escolher? Então, essa é uma aproximação que ele faz. E aí pode ter um viés de análise também, Piotr. Você está entendendo? Então, são vários pontos que, de repente, alguns institutos podem, talvez até por excesso de vontade, né, de que algum candidato seja eleito, de repente esteja interferindo até, vamos dizer assim, nesse grau de que o próprio entrevistador possa ter quando está no campo fazendo a pesquisa. Porque você olha para uma mulher ou para outra e você escolhe uma, entendeu? Sim. Que tem aquela idade, né, que é do sexo feminino, que tem uma faixa de renda. Então você escolhe e vai perguntar para aquela, por que não para outra? Entendeu? Então isso tudo é algo que precisa ser muito bem esclarecido para que a gente, porque numa situação como nós temos hoje, há algo de extremamente errado com o que está sendo apresentado. Eu não tenho dúvida disso, sabe, Piotr? E a gente sabe, é o momento, mas o momento que a gente vive hoje é um momento de polarização. A gente sabe que tem dois candidatos que têm aí uma possibilidade maior de ir para o segundo turno, isso é muito claro, né? Mas quando você coloca pesquisas assim que um dos candidatos está muito atrás, o que acontece? Não só para o eleitor, mas isso é uma sinalização também para o político. Por quê? Porque o político ele fica ali buscando, obviamente você perde força política quando, por exemplo, seu candidato não consegue subir. Então, automaticamente, a política é feita assim. Então, nós temos aqui um senador e temos uma deputada, e a gente sabe disso. Então, por exemplo, o que eu estou te apresentando? O que eu estou te entregando? Olha, eu estou te entregando uma possibilidade de vitória, então fica com a gente. E esses políticos que trabalham na base, eles vão, sem dúvida alguma, trabalhar mais, ou trabalhar menos, ou de repente até trabalhar para o outro, quando eles observam esses dados. Então, qual é o interesse, né, em você ter esse tipo de discrepância? É isso que a gente fica preocupado, sabe, Piotr? Por quê? Porque é uma sinalização ruim. Então, há algo errado aí, né? E a sinalização não é só para o eleitor, como a gente comentou agora, também é para o eleitor, mas é muito para o sistema político também. Quando você tem as pesquisas sendo feitas lá no começo do ano e já direcionando o voto, por quê? Porque esses candidatos que estão na frente, eles já vão compondo o seu governo. Sim. Então eles já vão chegando, já vão trazendo outros partidos, e a política é isso. Então é ali que você vai já montando todo a sua força de vitória. Então, é algo que a gente precisa se preocupar com relação a pesquisas. Por quê? Porque esse tipo de situação que a gente está tendo aqui hoje no Brasil é algo extremamente que não deveria acontecer. Por quê? Porque você tem institutos que têm registro no TSE, apresentam pesquisas, tem metodologias aí muito próximas, e resultados totalmente discrepantes que inviabiliza a análise, né? Bom, além dessa discrepância das pesquisas, que é tema do nosso debate de hoje, dia desses a gente fez um outro debate aqui, quando a gente não tinha uma diferença assim das pesquisas, mas não tinha diferença em quem liderava, era o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, o presidente que concorre à reeleição em segundo. Agora já temos pesquisas mostrando exatamente um cenário muito oposto, exatamente oposto, com a mesma diferença, só que muda o primeiro para o segundo. Só que a gente teve uma coisa que chama muita atenção em política, que é apoio popular de ruas. E aí a gente tem claramente um cenário muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro, em detrimento do que mostra o ex-presidente Lula, cuja militância do PT sempre foi muito barulhenta e numerosa nas ruas. Neste caso, nem sei se é militância, porque o que a gente vê no caso do presidente Jair Bolsonaro são pessoas que vão lá e foram no 7 de setembro, a maioria, pelo menos o que tudo indica, para apoiar o governo e para fazer campanha para Jair Bolsonaro. A minha última pergunta para os senhores, e por gentileza, 1 minuto para a gente encerrar esse debate. Senador, eu começo com o senhor. Essa maioria, digamos, barulhenta das ruas, que foi dizer claramente o que quer, é o que pode fazer diferença ou não? Temos uma maioria silenciosa que vai decidir apenas na urna? Tem uma propaganda antiga que dizia que imagem é tudo e sede é nada, né? A imagem diz muito. Por isso, tendo a acreditar que as pesquisas que dão o presidente Bolsonaro tão atrás, ou até o Lula vencendo no primeiro turno, eu confesso que eu não levo a sério, até porque não acredito que nenhum dos dois vá vencer no primeiro turno, e falo isso em razão das últimas eleições que foram decididas no segundo turno, percentualmente, em percentuais apertados, digamos assim, que acredito que é a divisão
polarização que a gente tem no nosso país. O que muda mesmo é o voto. E aí eu queria encerrar dizendo isso. O eleitor tem que votar. É o único instrumento da democracia, é o voto. E o voto é que legitima um governo. Se a imagem das ruas se reproduzir no voto, a gente terá um novo governo de Jair Bolsonaro com a legitimidade capaz de permitir que o país continue fazendo as suas mudanças. O voto silencioso, se for maior do que as imagens e vencer, né, ele saberá que tem uma oposição que as imagens mostram nas ruas e mobilizada para um novo governo. Deputada Adriana Ventura, 1 minuto para a senhora, por gentileza. Olha, na minha visão, a gente realmente só vai ver se as imagens representaram o real ou não e se existe uma maioria silenciosa quando as urnas forem apuradas no dia 2 de outubro, saberemos realmente. Eu acredito sim que tem muitas pessoas que estão observando, que estão preocupadas com as pesquisas, que estão vendo se farão o voto útil ou o voto de convicção. E eu espero sinceramente que no primeiro turno seja o voto de convicção e veremos o que vai acontecer. É isso. Mário Sérgio, por gentileza, 1 minuto. Então, Piotr, eu entendo que essas imagens de rua trazem para a gente indução. Então, como assim? Quando você tem candidato que vai para a rua, leva pessoas, isso, imagina cidades em que esse candidato está, o que acontece? É o WhatsApp, é gente se agregando, eu quero ver também, eu quero ir, eu não quero perder. E aí, essa é a indução silenciosa, que é uma tendência bastante forte de criar onda. Então, isso é algo que a gente visualiza de forma clara. Então, quando você tem candidato que traz grande popularidade com população na rua e vindo em direção a ele, significa que está multiplicando o seu voto. Por quê? Porque as pessoas, de uma certa forma, têm tendência, isso é uma tendência de manada. Sim. Ou seja, está todo mundo indo, vamos para lá, ele está junto. Então, é aquela ideia que pode sim significar um aumento naquilo que seria a intenção de voto nesse candidato. Tanto é assim que quando a gente observa essas pesquisas aí mesmo, nenhuma delas nega que há um crescimento aí do candidato do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque vem com essa indução. Eu acredito que essa indução vai cada vez mais agora daqui para frente, até, eu acredito, o dia das eleições. E nessa situação, aí você pode imaginar, sim, até a possibilidade de primeiro turno, aí, divergindo um pouco aí do senador, eu acho que pode sim, tá? Por quê? Porque é o enchimento. E o enchimento vem exatamente dessa lógica de rua.